começo da minha relação com o jornalismo foi em 1991, quando eu fiz o primeiro fanzine de Maringá, que chamava The Wild Side. O fanzine, para quem não sabe, é uma publicação independente alternativa. Na época era feita com fotocópia, né, com xerox. A gente fazia uma matriz e levava para tirar as cópias, e geralmente era distribuído de graça para os amigos, para as bandas. Na época era enviado pelos correios, hoje já não tem muito disso por causa da internet, né? O The Wild Side foi o primeiro fanzine lançado em Maringá. A gente divulgava shows que a gente participava aqui na cidade, divulgava bandas, filmes fora do circuito comercial. E o The Wild Side, além de ser o primeiro fanzine de Maringá, uma coisa bem bacana é que ele teve uma repercussão legal fora do estado, assim. A gente mandava para revistas, né, tipo Rock Brigade, que era a revista de rock, Animal, que era uma revista de história em quadrinhos, e eles resenhavam os fanzines de todo o Brasil. E o The Wild Side foi resenhado nas edições dessas revistas, assim. Então ele ganhou uma repercussão bem bacana nacional, e a gente acabou fazendo amigos, né, pelo Brasil, pessoas que também faziam fanzine, né. E o The Wild Side, ele teve 12 edições, ele durou até 1994. Aí nesse período a gente fazia o trabalho com as bandas também, divulgação de cultura alternativa, e foi através do fanzine que o Jorge Henrique Lopes, que na época ele era editor do O Diário, ele me convidou para fazer uma coluna de cultura no O Diário. E foi também a primeira coluna de conteúdo próprio feito na cidade. Geralmente a gente vê cultura assim, o pessoal costuma pegar muito matéria de agência e tal, é difícil produzir local. E a gente ficou com a cultura chamada Supers no Diário, que depois ela passou para o Jornal Hoje, antes até de eu começar a trabalhar no Jornal Hoje. Aí ela foi rebatizada de coluna Popping, também trabalhando com essa questão de cultura independente e cultura alternativa. E aí logo depois eu comecei a fazer a faculdade de jornalismo, que foi em 1999, na Faculdades Maringá. E eu terminei a faculdade em 2002, eu me formei em 2002, e nesse período sempre trabalhando com esse tipo de cultura. E em seguida, no período intermediário da faculdade, eu recebi um convite para trabalhar no site maringá.com, no portal maringá.com. E foi um pouco de pioneirismo também de notícia na internet, né? Nós criamos uma seção de notícias e tinha produção própria, o que não existia na época em Maringá. Não tinha nenhum site que trabalhava com notícia, com produção própria na internet. Nós criamos várias seções, além da seção de notícia também tinha a seção de cinema. Nós fizemos a primeira transmissão de um evento em tempo real, que foi um jogo do Grêmio Maringá em Londrina, no Estádio do Café. Eu estava no jogo em Londrina e eu passava as informações pelo celular para a redação aqui em Maringá, no site, e o jogo foi coberto todo dessa maneira. Foi a primeira transmissão em tempo real feita na imprensa de Maringá pela internet, né? E a gente fez um trabalho bem bacana no maringá.com. Eu fiquei até eu terminar a faculdade, fiquei mais ou menos quase 3 anos trabalhando no site. E aí quando eu me formei, como eles não tinham condições de pagar um salário de jornalista, né, de me oficializar como jornalista da empresa, aí eu fui trabalhar no Jornal Hoje Maringá. E fiquei mais ou menos pouco mais de 6 anos no Jornal Hoje. Nesse período do Jornal Hoje, eu criei, junto com o Fábio Lingiardi, o primeiro blog de opinião, informativo, de crítica em Maringá, que foi o Factorama. E a história do Factorama é bem engraçada, assim, porque como as pessoas não estavam acostumadas, criou muita polêmica, assim, as pessoas não aceitavam, né, a nossa postura de fazer ironia, de fazer deboche, de assuntos que eram até então intocáveis, né, que era a própria imprensa, que eram os políticos, né, e ele tinha um estilo, assim, meio inspirado no Pasquim, né, que era de informar, mas também de ser bem crítico e bem humorístico, bem irônico, né. Paralelo a essa questão do blog, que era uma novidade também em Maringá, eu fui entrando cada vez mais no jornalismo factual, né. Eu passei em 2003, eu passei a ser correspondente regional da Gazeta do Povo de Curitiba, aqui em Maringá, cobrindo toda a região. A gente fez um trabalho bem bacana também, fiquei quase 6 anos na Gazeta fazendo esse trabalho. Nesse período também eu trabalhei meio que paralelamente, assim, com o Jornal Hoje e na Gazeta do Povo, né. E depois eu saí dos dois no ano passado, em 2008. A Gazeta do Povo saiu um pouquinho antes, e do Jornal Hoje eu saí mais no final do ano, e do Jornal Hoje eu fui para o Jornal Diário
onde eu estou até agora, está mais ou menos há 1 ano trabalhando no diário. Eu comecei a trabalhar no Caderno de Cultura e hoje eu estou fazendo esportes junto com o Viola, a gente fazendo um trabalho bem bacana lá de cobertura do esporte local, foco do esporte local, que até então não tinha muito, porque o Viola sempre trabalhou sozinho, sempre carregando nas costas, lá levando o piano sozinho, e a gente fazendo uma parceria bem bacana agora, trabalhando junto e dando foco no esporte da cidade.